A gente sabe, né? Falar em emprego no governo aqui no Brasil é quase sinônimo de estabilidade. Mas e quando o governo precisa contratar alguém para ontem, com urgência, e não dá tempo de fazer aquele famoso concurso público? Será que existe uma espécie de porta dos fundos legal para isso? Bom, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos desvendar as regras da contratação temporária. A porta da frente, a principal, para entrar no serviço público, é bem conhecida. Ela é rigorosa, é famosa e tem um nome que com certeza todo mundo já ouviu falar. Isso mesmo, o concurso público. Ele é o padrão, sabe? É a regra de ouro. É o jeito de garantir que a escolha para um cargo permanente seja baseada no mérito, na qualificação da pessoa. Aí é que tá a questão-chave, né? A vida real acontece. Imagina só uma pandemia que exige mais médicos e enfermeiros, um desastre natural, ou até uma necessidade urgente de professores no meio do ano letivo. A máquina pública não pode simplesmente parar. Ela precisa de um jeito de agir rápido. E a resposta que a lei dá para essas situações é justamente a contratação temporária. É importante pensar nela como uma exceção à regra. Mas olha, uma exceção super importante, criada para ser uma solução ágil em momentos de aperto. Então, para ficar bem claro, de um lado, a gente tem o concurso público, que é o caminho para a estabilidade, para o cargo permanente. Do outro, a contratação temporária, que é uma resposta para uma necessidade específica e que já nasce com data para acabar. São dois caminhos com objetivos totalmente diferentes. E a definição oficial não deixa nenhuma dúvida. A palavra de ouro aqui é transitória. Isso aqui não é um atalho para preencher aquelas vagas do dia a dia que sempre existem. Não mesmo. É para situações que têm começo, meio e o mais importante, um fim. E para garantir que essa ferramenta tão útil não vire bagunça, a própria Constituição Federal do Brasil criou umas barreiras. Pensa assim, são como 5 cadeados numa porta muito importante. Olha só que diz o texto exato da Constituição. Cada palavrinha aí tem um peso gigante e serve de base para todas as regras que a gente vai ver. É basicamente o DNA da contratação temporária. E aqui estão os 5 cadeados. Primeiro, a contratação não pode ser inventada do nada, tem que estar prevista numa lei do município ou do estado. Segundo, o contrato tem que ter prazo de validade, um tempo limite. Terceiro, a necessidade em si tem que ser passageira. Quarto, não é um interesse público qualquer, tem que ser excepcional. E quinto, e talvez o mais importante, a contratação precisa ser indispensável. Ou seja, não tem outro jeito de resolver o problema. Certo, mas quem é que garante que todas essas regras estão sendo seguidas à risca? É aí que entram os órgãos de controle, como o Tribunal de Contas do Estado do Piauí, o TCE-PI. Eles funcionam como um verdadeiro cão de guarda do dinheiro e dos processos públicos. E como é que essa fiscalização funciona na prática? É um processo bem amarradinho, em 3 fases. O TCE-PI olha o edital antes mesmo de abrirem as inscrições, depois eles validam o resultado para garantir que foi tudo justo e, por fim, registram o contrato, ou seja, é um acompanhamento do comecinho ao fim do processo. Mas calma que não é só uma questão de seguir procedimentos. Existe um outro limite, um limite bem poderoso, o dinheiro. Afinal, essas contratações custam, e existe uma linha vermelha que não pode ser cruzada de jeito nenhum. E essa linha vermelha é esse número aí, 60%. A famosa Lei de Responsabilidade Fiscal, a LFF, diz que o município não pode gastar mais do que 60% de tudo que arrecada com a folha de pagamento. E aí entra todo mundo, servidores efetivos, comissionados e, claro, os temporários. Esse gráfico aqui mostra direitinho como esse bolo de 60% é dividido. A fatia maior, de 54%, vai para o Poder Executivo, que é a Prefeitura e suas secretarias. Os outros 6% são para o Legislativo, ou seja, a Câmara de Vereadores. Passar desse limite, isso gera consequências bem sérias para o prefeito ou o presidente da Câmara. No fim das contas, tudo isso vai parar num documento, o edital, que é o que dá início ao processo. E aqui a gente consegue ver como separar o joio do trigo. Um bom edital tem critérios objetivos como prova ou análise de currículo. Já um edital suspeito pode usar entrevistas subjetivas que abrem espaço para favoritismo ou apresentar justificativas vagas, genéricas e prazos curtíssimos. É preciso ficar de olho. Ok, depois de tantos detalhes técnicos, a pergunta que fica é: por que tudo isso realmente importa? Qual é o impacto disso na vida real, no nosso dia a dia? A razão é simples, mas muito poderosa. Essas regras existem para evitar o famoso apadrinhamento, o QI, sabe? Para garantir que qualquer pessoa qualificada possa competir de forma justa.
Elas protegem o nosso dinheiro, o dinheiro público, e garantem que, mesmo numa crise, serviços essenciais como saúde e educação não parem. No fim, é sobre manter o serviço público funcionando bem, com base no mérito. E para o gestor público que pensa em ignorar essas regras, a conta chega, e chega cara. Usar a contratação temporária de forma errada não é um errinho qualquer. Pode ser considerado improbidade administrativa, um ato de desonestidade com a administração pública que pode levar à perda do cargo e a outras punições bem severas. Então, para a gente fechar, fica essa reflexão. Quando o processo para entrar no serviço público, seja para ficar ou só por um tempo, é transparente, justo, fiscalizado e baseado na capacidade de cada um, não é só quem passa que ganha. No final das contas, quem ganha mesmo é a sociedade inteira, que recebe de volta serviços públicos de mais qualidade.